Eu sou Jair Naves e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente bate um papo com o Jair Naves para discutir o processo criativo e os segredos por trás de Ofuscante a Beleza Que Eu Vejo, quarto álbum do músico em carreira solo. Jair, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra enorme conversar com um cara que moldou de um jeito, eu acho que muito negativo a minha adolescência, mas de um jeito também muito feliz. Não posso dizer que não. É traumático em alguns momentos. Obrigado. Nossa, essa introdução já me desarmou. Obrigado, cara. Eu tô feliz em finalmente associar o nome à pessoa, porque eu te conheço pela presença online há algum tempo. Acho que já até devemos ter conversado antes. Muito bom bater um papo não escrito, né? Ainda não é presencial, infelizmente, mas obrigado por me receber. Obrigado também, Nick. É bom te ver de novo. Já nos conhecemos de outras empreitadas e é muito bom estar aqui com você e falar um pouco sobre esse disco que significa tanto para mim. Obrigado por terem o escutado e por me dar a oportunidade de conversar um pouco sobre ele. Boa. Antes de aí da gente chegar no disco em si, eu acho importante voltar porque em 2019 você lançou um trabalho sensacional, que tanto eu quanto o Nick a gente gostou muito, e você foi um desses milhares de músicos que tiveram esse processo de apresentação da obra meio que interrompido, né? Porque logo em sequência veio a pandemia, fechou tudo, e aí eu quero entender como foi para você, como músico, sobreviver nesse período onde tudo fechou, onde os músicos não tiveram acesso aos palcos, onde você não teve a possibilidade de trabalhar sua própria obra de um jeito como ela merecia ser exposta, né? Foi uma coisa super estranha. O disco saiu em maio de 2019 e há algum tempo eu tenho uma vontade de lançar 2 discos em 2 anos seguidos. Eu nunca consegui fazer isso. Então eu tomei a péssima decisão em novembro de 2019 e falei, não, vamos parar tudo e gravar. A gente retoma lá para março, abril. E não teve isso, né? Então nosso último show foi em outubro, março de 2019. Desde então fizemos só uma apresentação ano passado e foi uma coisa bem estranha. Eu já estou num processo de ter uma vida além das minhas atividades musicais, porque eu estou me dividindo entre duas cidades, 2 países de continentes diferentes, né? Então, quando eu estou aqui é meio que outra história. Aqui é, enfim, longe do Brasil, longe de São Paulo. Então já foi uma continuação um pouco mais acentuada desse processo, mas de fato, foi muito aflitivo ver como isso afetou todos os músicos, né? Nos primeiros meses da pandemia teve um fenômeno que me cortava o coração, que era ver os músicos vendendo os instrumentos, sabe? Como forma de sobrevivência. Aquilo para mim foi muito impactante. E eu acho que até impactou um pouco no conteúdo tão melancólico e em alguns momentos desesperançoso desse último álbum. Pra mim tem uma sensação de continuidade entre o Rente e esse, porque algumas coisas parecem que vão se aprofundando e a raiva é uma delas, assim. Eu sinto que tem uma carga acho que de raiva mesmo. Eu acho que essa é a palavra que explica mais, assim, de tá puto com tudo que tá acontecendo e as letras só não tem o nome ali, mas todo mundo sabe o que você tá falando, assim, sabe? Eu também vejo como uma continuação, especialmente continuação no mesmo tema, né? Tem uma linearidade temática. Musicalmente teve algumas quebras. Sim. Mas quando eu comecei a falar sobre esse disco, eu lembrei de um verso do Rente. Uma das músicas fala: reconheço que existe o mal. E eu acho que esse disco é um olhar para o mal, assim, como instituição política e social, como vertente, né, política, e o mal travestido de bem, o mal travestido de valores religiosos e morais. Sem dúvida. É engraçado você comentar com a coisa da raiva, e até voltando um pouco no que o Kleber falou sobre o que significavam os shows na adolescência, ou o Ludovico na adolescência. Eu percebi que, acho que na minha criação, eu vejo isso em muitas pessoas com quem eu convivo, a raiva sempre foi um sentimento muito tolido, sabe? Assim, como se você não fosse permitido sentir raiva, uma coisa meio de culpa cristã. Você tinha que afundar isso para dentro de si e ser o ser superior, ou sair por cima e etc. E é engraçado como esse sentimento de raiva foi canalizado para minha criação mesmo, para minha parte criativa, e às vezes meio desajeitadamente, especialmente nas primeiras músicas. E esse disco foi uma coisa que eu me permiti ter raiva. Assim. Eu vejo até isso na dualidade entre as diferentes vertentes políticas, como para um lado é permitido representar o que existe de pior, e para o outro você tem que ter essa completa impecabilidade, sabe, nos atos moral. Então a esquerda não é permitido nada, e enfim, a diferença de tratamento, né?
eu não quero entrar muito nas coisas políticas, até onde for possível, mas enfim, essa coisa da raiva realmente foi o disco que eu mais tive consciente falando disso. Falar, não, realmente, cara, se você não ter raiva agora, você tá morto, sabe? É isso. E é muito interessante porque você contrasta muito dessa raiva, porque ele é um disco bem diferente dos seus outros discos, ele é um disco de piano. Eu sinto o piano muito bem valorizado dentro do processo de composição. As guitarras ficam mais para trás, que era uma coisa que era bem destacada antigamente. Como foi esse processo de criação do disco, de direção estética, de aonde você queria chegar com ele também? O seu quarto disco solo, eu vi a necessidade de diferenciá-lo um pouco dos anteriores. E calhou de, no começo da pandemia, eu não sei como foi para vocês, mas eu tive que me agarrar a alguma coisa para não enlouquecer, sabe? Então, eu comecei a estudar piano muito do zero, assim. Pegava uns tutoriais de YouTube, onde que é o dó do meio do piano, hein? E começava a desenvolver as escalas maiores, menores. Comecei a ter aula e foi o instrumento que eu mais me dediquei. Eu tocava todo dia, aquela fase que a gente não podia sair de casa. Não sei se a gente está nessa fase ainda, mas eu me dediquei muito ao instrumento, então muitas ideias vieram dali. E foi um disco mais solitário também, né? Então, para mim, o piano é um instrumento de sonoridade meio autossuficiente, soa mais rico e complexo do que uma música só no violão, por exemplo, pelo menos da forma que eu encaro hoje em dia. Então, veio bastante daí, da solidão e do isolamento no estúdio. Os músicos meio que iam em ocasiões muito raras, assim. Quando precisava gravar uma bateria, eu precisava gravar um baixo. Então eu pude ter um processo que era comum aos discos anteriores, que era ensaiar tudo com a banda toda. Vem daí, sem dúvida. De piorar antes de melhorar. Então vamos pro faixa a faixa aqui. O álbum, ele abre de um jeito muito impactante, com o Meu Calabouço, Tão Precioso é um Novo Dia. E logo de cara você traz uma coisa que parece pessimista, mas pra mim é muito realista, que é a questão do tende a piorar antes de melhorar. E ele já traz essa coisa dos pequenos contrastes que você vai desenvolvendo durante o disco inteiro, né? Esses momentos de alegria pontuados por raiva, por fúria, por explosão. Por que essa música de abertura, e ela também se conecta de um jeito ou de outro com a faixa de encerramento do álbum, né? Quando eu me deparei com o conteúdo todo do disco, todas as letras finalizadas, essa me pareceu a que mais resumia o restante. Tem alguns versos dessa música que eu gosto muito e eu queria colocá-los logo de abertura. Esses que você mencionou, eu achava que o disco tinha que abrir com eles, porque de fato, eu acho que vai melhorar, mas a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer até lá. Uma coisa com a qual eu e pessoas próximas estamos lidando muito, e eu acho muito presente no nosso modo de vida contemporâneo e tão baseado em redes sociais, etc., em números, é a sensação de constante fracasso, não importa o que você faça, de comparação com outras coisas, e ao mesmo tempo como fracasso é questionável e como sucesso é questionável, como que muitas vezes para triunfar você tem que fracassar nos seus princípios, etc. Então a coisa toda triunfante ao fracassar, ou fracassando ou enfim triunfar, eu gosto muito disso, é uma coisa que realmente me toca bastante. Especialmente pensando em artistas que eu gosto muito e como talvez artistas que foram determinantes na minha criação e no desenvolvimento da minha voz enquanto tudo que eu faço. Muitas das pessoas talvez sejam consideradas um fracasso em termos de venda e de representação para grandes massas, mas para mim são, né, algumas pessoas mais geniais que já fizeram música. Então tem esses versos, tem a coisa toda da relação com o meu pai. Seu pai, né, também. Enfim, em um determinado momento, e foi exatamente isso, eu estava escrevendo a letra e por algum motivo eu lembrei do meu pai, e me veio essa percepção, cara, eu já vivi mais que ele, eu vou viver mais que ele, e enfim, é um conteúdo muito pessoal nessa letra, e eu me vi fazendo uma coisa que me chamaram a atenção durante o processo, e eu ignorei até que falei, de fato, estou tentando fazer isso. Eu tentei enfiar tudo que eu podia no arranjo, então desde sintetizador até bateria, baixo, guitarra, tentei colocar uns samples em fita cassete, e aí o Zeca Leme, que é o produtor disso, ele falou, cara, você tá tentando se esconder, assim, o que você tá falando é muito... te coloca numa posição muito vulnerável, e é legal isso, e a coisa da voz, né, a voz do piano é inédita até hoje em tudo que você fez, você deveria deixar assim, e eu relutei bastante, e no fim eu optei por deixar, e eu imagino que seja de fato meio chocante, às vezes quando eu ouço o disco meio assim, desatento, eu até penso, nossa, o que tá acontecendo?
E é isso. Pra né? mim Eu acho ela funciona muito bem como uma introdução, assim, porque ela começa mansa, com a voz... Mansa ainda que dolorosa na construção dos versos, mas ela meio que aponta as direções pro disco de um jeito muito interessante ali. Eu fico feliz que você acha isso e aliviado, porque uma das grandes questões era, nossa, as outras músicas são tão mais experimentais, entre aspas, com tanto mais liberdade, e esse é uma balada, piano e voz, assim. Mas eu também acredito nisso, especialmente tematicamente, eu acho que era... E uma coisa que o Zeca falou muito, ele foi muito importante no processo todo, mas ele falou que era de fundamental importância que nessa música fosse muito claro o que eu estava dizendo. Então, que bom que a gente chegou nesse resultado. Tem uma outra coisa que é meio desconfortável, que eu canto num registro um pouco diferente, né, pra mim. Muita coisa falsetada, uma coisa que eu não estava habituado a fazer. Nas músicas anteriores era uma coisa muito mais grave, e essa eu vou para notas que talvez eu nunca tenha cantado antes, pelo menos publicamente. Boa, vamos então pra segunda, Todo Meu Empenho. Eu acho que ela tem uma coisa de ter uma simplicidade nos arranjos, por mais que, né, é uma coisa diferente, você falou, o piano, ele tem por si só o charme ali e tal, mas eu gosto disso porque ela é simples nessa construção pra dar ainda mais, tipo, atenção na letra, assim, que é, tipo, que fala muita coisa e eu consigo aplicar ela a muitas coisas, assim, tipo, você pode falar de política, pode falar de, sei lá, acolher sensibilidade masculina, que é uma coisa que você vai tratar depois. Então, sabe, tipo, ela cabe pra muita coisa dentro de uma música que tem um arranjo simples, assim. Eu gostei muito dessa dualidade. Eu gosto muito dessa música. É uma das minhas preferidas, facilmente, entre as músicas desse disco. Também teve esse esforço de fazer uma coisa um pouco mais abrangente, que as pessoas pudessem aplicar para diferentes aspectos da vida, né? Uma leitura que me sensibiliza muito é sobre depressão e como tem uma coisa muito ligada à depressão, que é a culpa por estar se sentindo daquele jeito, né? Então é como se você, além de estar se sentindo mal por qualquer que seja o motivo, seja uma tristeza circunstancial ou alguma questão química no seu cérebro que não está balanceada, mas também tem essa culpa meio social, assim, e fala, putz, não, é um privilégio você poder estar deprimido, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes se ouve. Como se fosse uma escolha, né? Como se fosse uma escolha, de fato. E também sobre uma coisa que com a qual eu lidei no decorrer desses anos todos, você falar de temas tristes ou não de depressão, que seja, de qualquer coisa mais melancólica, as pessoas reagem de uma forma, reagem com muito incômodo às vezes, sabe? Eu me lembro de resenhas do primeiro disco que tinha aquele título gigantesco e bem gráfico, que você via que pessoas que escreviam sobre música ou que ouviam muita música tinha um certo incômodo ao lidar com aquilo e falava de maneira meio jocosa, às vezes, mas às vezes eu via que era muito pelo disco também tratar de temas que são difíceis de falar, né? Assim, eu acho que a gente vem lidando com depressão e ansiedade mais e mais. Quando eu era criança, nos anos 80 e começo dos anos 90, a depressão era uma coisa que, sim, que a gente ouvia falar muito de vez em quando. Fulano de tal tá deprimido. E hoje em dia eu ouço... eu não consigo pensar em muita gente que eu conheço que nunca passou por um quadro desse tipo. É uma das leituras possíveis. Mas também é isso. Eu gosto muito dos versos finais, né? De não se acanhe, eu te entendo, não se acanhe, eu te aceito. Quando eu conheci minha esposa, uma das coisas que me encantou nela foi que ela tem uma capacidade muito, muito genuína de ver a beleza nas coisas mínimas, assim. E ela é estrangeira. Eu conheci ela quando ela foi ao Brasil, então todo estrangeiro que eu conheci no Brasil tinha um certo ato de superioridade, sabe? E ela nunca teve isso. Eu lembro que a primeira vez que a gente saiu junto, eu levei ela para ver um show do Siba, no Sesc Pinheiros. E a gente foi andando um tempão, assim, e ali você passa por uns lugares bem escuros, uns lugares que mostram a pobreza da sociedade brasileira de São Paulo. E a única coisa que ela comentou, assim, eu acho que qualquer estrangeiro teria ficado com medo, ou a maior parte deles, a única coisa que ela comentou foi, nossa, tinha uma menina dançando no show de uma forma tão livre, é muito tão raro ver isso de onde eu venho. E é isso, é uma escolha também, né? Você achar a beleza em situações difíceis. E foi um exercício ao qual eu tentei me apegar muito durante os últimos anos. A gente chega em De Arder e ela é uma que o tom político fica bem explícito, né? Você solta, deixa a televisão no mundo, eu não suporto a voz desse demente, deixa a televisão no mundo, quem fez esse cretino um presidente. Mas você também vai costurando outros temas ali dentro, isso é uma coisa bem característica do seu processo de composição, desde a sua antiga banda, agora que você vai passeando por diferentes... Parece que flui alguma coisa no meio e você vai encaixando isso. Como que foi fazer essa faixa? É curioso, de fato, poucas músicas minhas são sobre um tema específico, assim. Tem uma música que eu fiz pra minha mãe no meu primeiro disco que fala de outras coisas aqui e ali,
E essa também, eu acho que esse fenômeno da gente viver em função de um aparelho eletrônico, de um celular, etc., é muito difícil a gente conseguir completar um raciocínio sem outro atravessar, sabe? Então, muito hábito de ouvir música nas plataformas de streaming. E eu gosto muito de ouvir as músicas lendo as letras, de qualquer artista que seja. E de repente chega uma mensagem de texto qualquer, ou chega uma coisa e atravessa. Então, isso de fato acontece. E eu espero que no próximo disco consiga ser um pouco mais objetivo, num tema só. Sobre coisa política, cara, foi muito... Por mais que eu evite falar o nome do cidadão, mas era uma coisa que eu cheguei a um ponto que eu não conseguia ouvir a voz. E as últimas vezes que eu fui a São Paulo, eu fiquei hospedado com a minha mãe, e ela tem o hábito de deixar a televisão ligada meio como uma coisa ambiente da casa, sabe? Um som ambiente, assim. E aí deixava no canal de notícias. E, cara, tinha alguma reação do meu corpo muito instantânea. Quando era a voz dessa pessoa, tipo, meu corpo meio que arrepiava de repulso, assim. Eu falava, cara, o que tá acontecendo? E tinha um segundo antes de eu reconhecer quem era. E eu não me lembro de ter sentido na minha vida uma aversão tão grande por alguém, sabe? Por tudo que as pessoas representam, por tudo que as pessoas fez, por tudo que as pessoas falou, pela diferença que as pessoas fez nas nossas vidas, né, em termos econômicos, ou de outras pessoas amadas que a gente perdeu por escolhas, né, que esse indivíduo tomou. Então, eu sei que esses versos são muito... São até mais explícitos do que eu gosto, e são até mais assim... mais claros, etc. E não tem o mesmo mistério ou aura poética do resto da música, mas era meio necessário dizer. E de resto, meio que a liberdade, o conceito de liberdade com que a gente lida atualmente, né? E como é engraçado, assim, todos os lugares em que a extrema-direita tenta cavar mais espaços, eles usam muito o argumento de, olha, os comunistas vão tirar sua liberdade, ou os progressistas vão tirar sua liberdade. E então não tome a vacina porque eles estão, né, tolhendo o seu, né, você não é mais uma pessoa livre, etc. Não use a máscara, tem os direitos sobre o seu próprio corpo, etc. E uns argumentos ridículos. Então eu fiquei pensando, nossa, o que é liberdade para essas pessoas? E aí eu me deparei no verso que encerra a música, que é: liberdade é só a distância entre caçador e caça, que é de um poeta chinês, e a única citação do disco, cara, isso perfeito, é exatamente isso. Bom, a gente chega na quarta música, Vai. Pra mim ela fala muito sobre o fim de um ciclo, né, entre pessoas, não necessariamente amoroso, mas... E fala muito também sobre projeção, assim, sobre, tipo, a forma como eu vejo esse fim e tal. É uma letra tristíssima, assim, tipo, é uma música que você sai, sabe, tipo, meio destruído, desculpa, assim. Nick, mas no final, quando você começa, quando baixa tudo e você vai... Pode ir. Essa aí você dá uma facada ali. É dolorosíssima essa, porra. Além da letra em si, eu gosto muito das texturas eletrônicas que você colocou e do jogo que você faz ali. Não sei se é exatamente inédito, né, nos seus discos, mas eu gosto de como você tá tentando coisas novas nesse quarto disco, assim. Então, conta um pouquinho pra gente de como foi fazer essa letra e musicar ela. O disco foi um processo muito divertido e, de fato, meio inédito. E eu acho que foi um disco feito com a mentalidade de que podia ser o último por diversos motivos. Tinha um momento ali que o Covid era uma coisa muito fatal, né? Então a gente tinha umas conversas, cara, a gente está se colocando em risco só de estar aqui, de falar o que vai ser o futuro, e aí uma discussão consequente era o que vai ser o cenário independente no qual eu estou inserido, cara, o que vai existir ainda. Então pode não ter mais show mesmo até 2020 e tanto. Então, eu acho que isso fez com que a gente não tivesse uma preocupação que a gente sempre teve nos discos anteriores, que era como isso vai ser reproduzido ao vivo. Porque tinha uma coisa meio, tudo bem, talvez não tenha show. No fundo eu sabia que ia ter, mas eu gostei de me agarrar a esse pensamento, porque me deu uma liberdade liberdade de novo, mas me deu uma licença para fazer coisas que eu jamais fazia. Então, essas texturas eram muito passar o violão, o pedal de guitarra, ou os sintetizadores, e meio que tem uma coisa de sintetizadores que toca uma tecla, você fica girando, uma coisa que toca acordes diferentes ao mesmo tom. Foi muito divertido nesse sentido. E uma coisa sobre o piano que eu esqueci de falar, mas que trouxe de volta e que eu acho que se reflete em todo o álbum, é uma coisa meio lúdica que eu tinha perdido com música, sabe? Encarar a música como uma brincadeira e me permitir meio, sei lá, ser criança fazendo isso e não estar preocupado tanto com certo ou errado, ou achar uma diversão no inédito, assim, é uma coisa que eu sinto muita falta dos primeiros discos do Ludovic, por exemplo, que foram muito compostos sem saber muito bem o que estava fazendo. Eu acho que tem arranjos ali que tem um frescor que eu quero ter de novo, assim, sabe? Então daí vem o piano, os sintetizadores, etc. Sobre o teor da música, é uma música de despedida, de fato. Eu não sei
se vocês têm isso quando vocês escrevem coisas mais pessoais, mas muitas vezes eu escrevo sem saber de onde eu tô partindo, assim. É uma manifestação meio do inconsciente mesmo. E depois eu me dei conta que boa parte da música é sobre luto, assim. Então é porque a gente perdeu muita gente e perdeu muitas crenças, né? Perdeu muita coisa da vida cotidiana, perdeu talvez capacidade financeira, todo mundo passou por, né, os perrengues econômicos, etc. Essa música teve um impacto muito maior para mim depois que eu perdi um parente por Covid, ligado a toda a questão da vacina, etc. E eu vi essa música por outros ângulos. E quando eu olho por aí, me toca muito. Mas também é uma reflexão um pouco mais madura sobre relações humanas, afetivas ou não. Como a gente tende a projetar coisas de nós mesmos e esperanças ou carências em outras pessoas. E, no fim das contas, elas não têm muita culpa disso, sabe? É uma música bem complexa, é difícil falar sobre ela, mas as suas impressões iniciais foram bem acertadas. É realmente bastante sobre isso. E o tema da projeção é uma coisa que eu tenho pensado bastante também. E como isso faz com que a gente se apaixone por pessoas ou entre em sociedades ou, sei lá, escolha representantes políticos muitas vezes de forma errônea e sem muita sobriedade. A gente chega em Que Me Se Encerre, que é a quinta faixa do disco, e aqui é um primeiro momento de real explosão, assim, que o refrão ele é bem gritado, é bem berrado, volta para sua antiga banda. Fala um pouco sobre essa música, o que é essa maldição que você busca dar fim ao longo dessa letra, que também transita por outras temáticas ao longo do desenvolvimento dela, né? Essa música quase toda é sobre charlatanismo e sobre influência da religião. Eu acho que quando tava essa coisa que a maldição se encerra em mim, é um pouco sobre a nossa geração. Eu não sei se posso falar nossa geração, porque imagino que seja um pouco mais novos do que eu. Mas, enfim, sobre, né, as nossas gerações, as gerações, enfim, dos 30, 40, como a gente cresceu com o peso religioso, que eu sinto que a gente vai se desprendendo cada vez mais. E como a gente sentia que, pelo menos eu sentia, né, nos meus tios, etc., uma coisa meio de vergonha, como a religião é uma coisa que traz culpa e vergonha muito pesadamente, e como é usado como instrumento de manipulação. Nesse sentido também. Sim. E a música quase toda é sobre isso, e, né, a relação de poder que se estabelece. E aí, no fim, eu falo uma coisa sobre os patrões a quem eu me afeiçoei, que é um outro tipo de relação de dominação também, muito presente na sociedade brasileira, especificamente pós-escravocrata. Penso aquela coisa toda das funcionárias domésticas, ela é parte da família, e como, sabe, tem uma tensão inegável e com uma coisa mal resolvida para ambos os lados, né? Meio que vai para todo lado, mas acho que a coisa do charlatanismo, especialmente, né, desde 2017 para cá, o uso político que foi feito das igrejas, etc., é uma coisa que me revolta muito e faz eu querer buscar um outro caminho de espiritualidade. Eu não sou exatamente ateu, acho que eu quero acreditar que existe alguma coisa impalpável, sabe? Eu não sei exatamente o que é, mas eu também não acho que seja religião organizada e tão baseada em dogmas comportamentais e não sei se estou me expressando muito bem, mas é um pouco por aí. Não, ficou claro. Bom, vamos pra sexta música, A Luz Que Só Você Irradia. Pra mim o disco ele passeia muito numa coisa, tipo, de... A gente caiu num poço tão fundo e tem uma luzinha lá no fundo. Pra mim, essa música é a luzinha que tá lá em cima, assim, sabe? Eu não sei, ela tem uma construção meio macabra, assim, de realmente você tá lá nesse fundo desse poço, tipo, tem uma bateria eletrônica meio opressora, assim, meio tipo, você fica, ai, caralho. E tem essa coisa da manipulação de voz e tal. Eu gosto muito dela, então, tipo, conta mais um pouco pra gente, por favor. Que bom, cara. Eu adoro essa. Foi uma música... a gente tinha base instrumental já na época do Rente, não sabia o que fazer com ela. Era meio... Pra mim parecia sei lá, um pseudo-sambinha, assim, mas o sambinha de quem não toca samba. E eu não sabia muito bem o que fazer. E eu trouxe umas referências mais de outra esfera musical, né, quando estou inserido, mais de música eletrônica, de hip-hop e do que chamam de hip hop instrumental. Então a coisa toda tem um jeito de fazer arranjo que é simplesmente você mutar os canais, que não é uma coisa orgânica, que é quando você está ensaiando com a banda, você fala, essa parte vai ser só voz e violão, essa parte é só bateria e baixo. Simplesmente você vai e muta tudo e deixa 2 canais abertos. Então foi uma coisa muito também divertida de fazer isso. A bateria eletrônica tem uma coisa industrial bem opressora, né? O que você costuma ouvir em relação a isso de produção eletrônica? Que você usa como referência? Sabe? Uma coisa que foi muito revolucionária pra mim foi o Jay Dilla. O primeiro disco que eu vi foi o Donuts, que eu acho que é o mais famoso dele. Tem toda uma história também. É uma história parecida com o Black Star do David Bowie, que foi um disco meio feito com a finitude se aproximando, sabe? Sim.
Eu gosto muito dele, tem um EP que chama Rough Draft, e tem 2 versões, uma com voz e uma sem voz. E eu gosto muito das duas, a voz pelo tratamento de voz e como ele encara a voz como mais um instrumento, que foi uma coisa que eu tentei buscar nesse disco. Eu acho que a produção brasileira tem uma coisa muito de você pode detonar tudo, assim, você pode colocar distorção em todo instrumento, exceto na voz, sabe? Uma coisa que... A voz é uma coisa cristalina e é uma coisa até meio hierárquica, bizarra, como o cantor tá acima de tudo, especialmente em discos de cantores e cantoras, né? Tentei meio que ir num caminho oposto a esse com a minha voz. Eu sei que é uma figura super controversa e eu queria não admirá-lo como eu admiro, mas tem coisas do Kanye West que eu realmente acho muito... Quando falou que é controvérsia e não queria admirar, é o mesmo sentimento que eu partilho aqui. Eu acho que poucas vezes eu lidei com, assim, a coisa arte versus artista, né? Tem umas coisas dele, o Picasso, e tem até o fundo John Lennon, David Bowie, mas putz, esses últimos anos eu acho que a gente tá vivendo a mesma época que ele, e ver ele falar as coisas que ele fala é muito doído. Mas ao mesmo tempo, em termos de inovações rítmicas e de sample, cara, não sei se você ouviu esse disco do Pusha T que saiu esse ano. Sim, o último agora, né? E Pusha T, eu não gosto muito das letras, mas tem uma música que ele usa um sample de um cover do John Lennon, que é uma coisa brilhante, cara. Assim, tipo, nossa, como que você fez isso? Deixa eu ver o que mais. O Avalanche, enfim, acho que muitas coisas do hip hop cuja proposta principal não é servir ao rapper e é tratar os samples como uma forma de arte que seja expressiva por si, sabe? Então foi um pouco daí. E a letra também é o exercício de tentar ser otimismo e se agarrar às coisas, às pessoas que a gente ama. E eu não sei, eu acho que o positivismo, o otimismo mais eficiente para mim é aquele que reconhece os problemas, reconhece as dificuldades, sabe? Eu acho que é difícil reconhecer o copo meio cheio se você não conhece o pote vazio, para usar um clichê super batido, mas é difícil pensar em melhoras sem reconhecer a gravidade do problema que a gente está. Então também é uma música que parte um pouco daí. Em Morre o Apaziguador e Nasce um Saqueador, que é a 7ª faixa, você volta um pouco a lidar com essas questões, pelo menos eu sinto que são questões políticas de novo, mas um ponto de vista que para mim é muito familiar, de ver os meus parentes que votaram no dito cujo e que eu gostaria muito que se arrependesse, mas que não se arrependem de jeito nenhum, né? Fala um pouco sobre essa letra que é bem impactante dentro do disco também. Sabe que quando eu estava na faculdade, eu li um livro algumas vezes seguidas, era um livro que chamava Os Carrascos Voluntários de Hitler. Eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido na sociedade alemã dos anos 30 e 40, como as pessoas tinham de fato tomado essa posição, né? Eu até quero retomar essa leitura, faz, 15, 20 anos que eu li isso. E quando a gente começou a lidar no começo da pandemia com pessoas invadindo o hospital, lembra daquela coisa? Surreal. Ou então, protestos contra o aborto de uma menina de 10 anos que tinha sido abusada. Foi na mesma época ali, né? Foi na mesma época. Eu pensei, cara, a gente tá vivendo isso. Então. Aliás, desculpa trazer temas tão pesados, eu prometo que a gente fala de coisas mais leves em algum momento. Eu tenho amigos muito próximos que passam por essa coisa, que tem os pais bolsonaristas e passam por essa coisa de falar, cara, eu sei que meus pais são boas pessoas. E aqui também eu convivo com pessoas que os pais são eleitores entusiastas do Trump, por exemplo. E tem essa coisa, cara, eu sei que meus pais são boas pessoas, por que eles estão fazendo isso? Por que eles seguem esse caminho? Qual que é essa crença? E como as pessoas torcem por uma redenção qualquer e como que isso afeta as relações, né? É uma coisa que eu vejo que faz meus amigos perderem a vontade de estar com os pais, assim. E ao mesmo tempo tem um reconhecimento, putz, eles estão envelhecendo, logo eles não vão estar mais aqui, mas eu não consigo estar com eles, em 5 minutos o assunto vem à tona. Como se lida com isso? E também eu acho que eu fiquei pensando o que seria capaz de fazer as pessoas repensarem. Eu acho que a parte econômica e dificuldade financeira é a única coisa. Então, muito do Nasce um Saqueador vem aí, sabe? Eu acho que e a gente está chegando nesse ponto, infelizmente, de miséria e pobreza cada vez mais. É uma coisa que está se avançando para as esferas, né, das classes sociais. Pode ser o que faz as pessoas mudarem de ideia. Então, a coisa do morre um apaziguador daquela pessoa que não é tão ruim, mas e o outro? Então, parece coisa, cara, então não tá foda, não tem muito o que comer, não tem como pagar aluguel. Então, tipo, a gente tem que mudar. E é um pouco da falta de revolta que nos caracteriza enquanto povo também, né? E eu lembro que no outro disco tinha uma coisa da mansa indignação que eu falava em algum momento. E, cara, isso é muito típico da gente, enquanto brasileiro mesmo, assim. Ou então de uma indignação que sempre tem uns ares meio carnavalescos, os caras pintadas, ou tipo
sabe? Encher balãozinho, ir pra Avenida Paulista. E como isso é pouco efetivo também. É, aquela coisa da raiva bem utilizada, né? Tipo, canalizar isso de alguma forma que faça sentido. Total. E ao mesmo tempo, uma coisa sobre a qual essa música fala é o romantismo também na ideia de sair do país. Eu vou morar na Europa, vou morar em Portugal, vou morar nos Estados Unidos, etc. Como se lá não existissem problemas também, né? Exatamente. E problemas novos, né? E assim, você ser um imigrante, você ser um brasileiro. Eu sempre achei que a ideia de nacionalismo era uma coisa meio boba, que a gente pegava. A gente é isso, a gente é brasileiro, a gente é responsável também, em alguma medida, pelo que aconteceu. Eu vejo meus amigos se culpando muito pelos pais terem voltado. Sabe, cara, por que eu não consegui mudar a cabeça deles e etc. Então, é um pouco sobre isso. Mas eu falei a coisa de imigração, porque tem uma coisa que algumas pessoas iam falar comigo, cara, como é que é aí? Como é que é trabalhar aí? O que você faz? Não sei o que lá, é fácil. E eu via, tipo, um certo... É super romantizado, né? Assim, e as pessoas não levavam muito em conta a solidão que é estar fora do país e como você nasce de novo, já sendo adulto em outro lugar, ninguém te conhece e, cara, você tem que se virar. E quase em 90% dos casos você tem que se readequar e com uma certa urgência de pagar contas e fazer coisas que você não fazia na sua terra natal. É um pouco meio que, cara, é isso, não tem muita saída. Tipo, você pode sair do país, mas você vai ter que lidar com problemas novos e é uma coisa que não vai embora, sabe? Tipo, essa coisa, eu de fato nunca me senti tão brasileiro quanto a partir do momento em que eu saí daí. Assim. É uma coisa que me acompanhou muito mais do que quando eu tava aí. E também não é como se os antigos desaparecessem junto, né? Tipo, eles continuam, só que só estão guardadinhos ali num cantinho. Total. E você se preocupa com as pessoas que estão... Cara, você não consegue, né? Tipo, coisa da vacina, cara. O dia que eu tomei a vacina foi, tipo, um mês antes das pessoas tomarem. Mas eu já veio com uma culpa tão grande, sabe? Você fala, puta, nossa, eu devia... Né? No final das contas, não faz diferença nenhuma. Você toma antes ou depois, ou no quadro geral das coisas. Mas as pessoas com quem você cresceu, e tipo, 99% das pessoas que você ama estão no seu país de origem, sem contar. Eles não se desligam assim tão facilmente. Bom, chegamos aqui na 8ª, Vociferando. Ela, pra mim, ela tem um arranjo meio confuso e tem muita coisa acontecendo e tem um monte de voz e não sei o quê. Logicamente isso é proposital, mas tipo, que além da letra você quer passar, assim, com toda essa confusão que vem junto? É tipo meio cacófono, assim, tipo, tem muita coisa rolando, assim. Eu acho que a dificuldade de uma clareza de pensamento que a gente passou esses anos todos, e como os pensamentos se atropelam, se intercalam, e uma coisa que na teoria é um paraíso democrático de todo mundo ter voz, mas você é inundado por vozes que vêm de todos os lados, e como é todo mundo meio bradando ao vento e pregando aos convertidos, e todo mundo falando, mas uma dificuldade de diálogo muito grande, não se estabelece diálogo. Você fala com as pessoas que se sentem da mesma forma que você. Me passou uma sensação um pouco de entrar em redes sociais, assim, sabe? Você tá scrollando uma timeline onde tá todo mundo gritando e, tipo, sabe? É especialmente isso. Eu não sei. Como que a gente lida com as redes sociais também, né? Porque são inegavelmente uma parte gigante da nossa vida. Sim. Eu promovo o que eu faço pelas redes sociais, eu não posso me desligar disso. Eu não sei, eu tenho contato com meus amigos muito, ou vejo o que eles estão fazendo da vida, onde é que eles estão, o que eles estão, sei lá, pensando. E é tão nocivo, sabe? Assim, pode ser tão nocivo, pode ser tão indigesto. Acho que essa música vem um pouco daí, assim. Não sei, é difícil falar sobre ela, porque, de fato, tem muita coisa acontecendo. Eu, particularmente, gosto muito, acho que... Chega uma hora quando você está fazendo isso, você não aguenta mais ouvir, assim, mas quando eu precisava ouvir, eu falava, deixa eu ouvir essa de novo. Então, eu sempre voltava nessa, na luz que só você irradia. Acho que são músicas que têm um frescor dentro do que eu faço, bem ou mal. E Rompe é quase um milagre que você existe, já é uma música velha conhecida sua, você lançou ela em 2020, foi logo depois que saiu o Rente. E ela, sim, embora ela tenha essa abertura, que ela tem uma carga bem densa, bem pesada, ela é um dos poucos momentos onde brilham, tem um respiro, tem uma celebração que você traz ali nos versos, que é quase um milagre que você existe, é maravilhoso que alguém como você existe. Por hoje, isso pra mim basta. Acho que é um pouco, eu não sei se relacionado com a questão que você falou sobre a sua esposa, de ver essas coisas, pequenas coisas boas no meio dessa negatividade toda também, né? Já se permite que eu sonhe, já se permite que eu sonhe de quem eu sem dúvida. É engraçado, né? Que a música, eu preciso
preciso tomar jeito, cara, fazer coisa um pouco mais leves, porque é interessante que essa música seja um respiro, porque é uma música tão pesada. Mas eu me vi fazendo esse exercício com estranhos também, sabe? Tipo, vendo pessoas na rua fazendo uma coisa ou outra que eu gosto. Sei lá, coisas mínimas. Não me vem nada agora, mas é isso. Você vê que existe bondade também. A gente se habituou tanto com a maldade extrema e com, sabe, e com a desonestidade intelectual e que às vezes você vê atos de sei lá, verdadeira gentileza ou altruísmo e de colocar um terceiro em primeiro lugar por alguns momentos, que eu acho que mais e mais isso me toca. Eu vejo que ela ainda tem bondade, assim. Então, lógico que ela ela, minha esposa e amigos e etc., tem esse lado que me dá uma certa esperança na humanidade. Mas ver isso em desconhecidos é muito importante também, sabe? E acho que eu tô tentando abrir mais os olhos também. Eu não sei, sabe aquela coisa que as pessoas que têm filho falam que quando sabem que estão grávidas começam a ver criança e grávida em todo lugar, assim. Então eu tô meio que buscando esses sinais de bondade, né? Quando eu ando na rua eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa qualquer que me emociona. Boa, a gente chega na 10ª faixa, o dialeto, pra mim, acho que a mais raivosa, a mais direta, assim, a mais, acho que canalizada mesmo dessa coisa que a gente tava falando de raiva, assim, e acho que é o alvo direto, né? Essa, assim, não... Talvez ela abra espaço pra gente conversar mais sobre isso, apesar da gente não estar tocando em nomes aqui, né? Mas pra mim ela é isso, assim, tipo, a gente sabe do que você tá falando, assim, tipo... Pra mim é muito claro que essa tensão e dualidade política no Brasil se deu muito por tensão de classes, sabe? Por você não querer uma mobilidade social e a coisa toda de você ver a classe C ascendendo, a classe D, qualquer coisa que seja. Pra mim é muito isso, cara. Eu não sei muito o que dizer e é tão condenável, é tão pequeno que seja isso no fim das contas, sabe? Então, todo aquele trecho de chegava a ser palpável o seu incômodo com o dialeto dos empregados, com a desaforada ascensão dos subordinados. É isso, no fim das contas é isso na imprensa, é isso e a gente está permitindo fascismo e um genocídio e essas coisas que a gente anda vendo de violência policial absurda, tudo em nome de você querer manter uma estrutura que ainda é meio escravocrata, de você querer fazer com que as pessoas não tenham opção de geração de renda, não ser lavar sua casa, sabe? Não ser, tipo, criar os seus filhos por você, que é muito isso, né, da educação típica brasileira, assim, de ser, das crianças serem criadas por domésticas, etc. E, cara, é muito revoltante, é muito... E, de novo, né, às vezes quando a gente vê como pessoas de outros lugares do mundo, não necessariamente nos Estados Unidos, mas acho que outros lugares, até na América Latina, lidam com essa coisa toda com essa mesma questão, ou mesmo como pra gente tem uma coisa de que certos empregos são vergonhosos, sabe? Assim? Menores, e né? São menores, exatamente. E é curioso que você vê todo esse fenômeno da elite brasileira mudando para Portugal e tendo que trabalhar nessas coisas, sabe? E aí tendo também esse choque existencial. E, de novo, veio um pouco dessa permissão para se sentir raiva e de um jeito saudável de se sentir raiva que não caia numa masculinidade tóxica e que, no fundo, também é responsável por esse tipo de fascismo que a gente está vivendo, que é muito ligado a símbolos fálicos, né? A coisa das armas, ou mesmo do exército comprando Viagra e prótese peniana, tipo, é tudo uma coisa que remete ao tipo mais primitivo e selvagem de masculinidade, assim. A gente chega na 11ª faixa, que é Breu, e eu acho que ela é um golpe baixíssimo pra quem tem cachorro em casa. Eu tenho cachorro, o Nick tem cachorro. A primeira vez que eu ouvi, eu saí logo de madrugada, eu botei pra tocar, eu fui desarmado completamente, assim. Mas é uma música pesadíssima, obviamente ela tem uma aplicabilidade enorme para outros assuntos ali, trata da questão do envelhecimento de um jeito muito sensível também. Mas eu queria entender um pouco a história dessa música, como é que foi para você esse processo aí que é bem visceral ao longo dessa letra, né? Em primeiro lugar, desculpa, cara, eu sei que é uma eu sei que é a pior propaganda que eu poderia fazer no meu disco, mas eu não consigo ouvir essa música. Eu tenho um cachorrinho, né, aí em São Paulo, tá com minha mãe agora, Fredão pros íntimos, é um Schnauzer, ele tá com 13 anos, mais esbeltíssimo, corpinho de 8 talvez, e ele foi perdendo a visão aos poucos, né, e eu tava em São Paulo quando ele começou a perder a visão, e tem uma série de questões nessa música, de fato. Uma que me incomoda muito é o especismo, é como a gente
meio que, não menospreza, mas meio que subestima a relação que a gente, a profundidade da relação que a gente tem com os animais. Que eu acho que em muitos casos é muito mais profundo que a relação com os humanos. E uma das coisas mais difíceis de eu ter saído de São Paulo foi meio pensando, cara, não posso explicar para o Fred o que está acontecendo. Eu vou sumir da vida dele, ele não vai saber que eu vou estar em outro lugar, que eu vou estar vivo, etc., que eu vou voltar para vê-lo, mas é isso. E eu fiquei pensando muito nisso e como a comunicação é difícil, né? Como eu queria que ele entendesse. E ver ele perdendo a visão foi uma das coisas mais tristes que eu já testemunhei na vida. Sabe as coisas que você joga a bolinha pro cachorro e etc. E eu via que ele não conseguia pegar, que ele queria, mas ficava meio perdido. E eu fiquei pensando, ele não sabe nem o que é ficar cego. Ele não sabe o que é o conceito da cegueira, assim, que isso acontece com as pessoas muitas vezes. E aí tem toda uma readaptação. Não sei se vocês já tiveram um cachorro que já passou por isso, mas a coisa de ir à rua é mais difícil, né? E de ele dentro de casa, como de repente você vê uma situação que você não pode mudar os móveis de lugar, que uma coisa mínima que você faça, que, sei lá, você deixa o sapato em um lugar diferente, já muda todo o mundinho deles. É muito pesado. E foi uma das poucas músicas na vida que eu tentei me colocar sob a ótica de outra pessoa. A introdução toda eu falando como foi pra mim ver aquilo, mas de um momento tentando entender o que ele estava sentindo nesse novo cotidiano. Eu achei engraçado você falar essa coisa de como a gente desvaloriza essa questão do animal e trata como às vezes fosse um objeto, e eu tava discutindo isso com os amigos esses dias, e por morar só e morar com o meu cachorro, eu sinto que se eu perdesse ele hoje, a dor da perda dele talvez fosse mais forte do que a dor de um parente ou alguém que eu conheci já há muito tempo, sabe? E é uma coisa maluca, como uma coisa que vem do nada na sua vida se apodera e cria esse espaço tão imenso dentro de você, né? Sem dúvida, você vê mesmo em situações de trabalho, às vezes outros cachorros que eu tive já viram, cara, não posso faltar um trabalho, mas como é que eu vou falar que é porque meu cachorro morreu, sabe? Cara, isso é muito mais profundo do que, sei lá, se um primo que eu vejo uma vez por ano no Natal. Sim. Soa cruel, mas é verdade. É real, as pessoas ficam meio horrorizadas quando você fala isso, mas é real, assim, não tem o que fazer. Até o fato de eu falar que soa cruel é meio subestimar, né? Outro dia alguém falou que era uma canção de amor e eu fiquei super tocado. Só vocês já foram em shows mesmo, sabe que eu choro à toa. E só a pessoa ter falado isso, eu já fiquei com o olho cheio de lágrimas, porque é verdade mesmo. É um tipo de amor que a gente sabe definir muito bem ainda. Não é aquela coisa sobre, meu amigão, meu companheirão, não é isso. Assim, tem um carinho muito grande ali no que você escreve. E reconhecer que tem uma personalidade, que é uma criatura cheia de sentimentos, de complexidades, de medo e de esperança e etc. Então é uma música super pesada, cara. A gente tá fazendo setlist dos shows, eu nem sei se você é capaz de incluir ela. E de novo, desculpa, alguém escreveu quando saiu Vai, a música mais triste que você vai ouvir hoje. e eu fiquei, nossa, uau, que... Não sei, eu ainda vou fazer um disco super pra cima, pessoal, prometo. Eu quero compor um disco inteiro na primeira semana de novembro, dependendo do resultado das eleições. Eu acho que vai ser mais feliz. Vamos. Ô, Jair, deixa eu perguntar uma coisa. Esse disco tem bastante... não é uma novidade na sua obra, mas muitos trechos declamados. Você já fez teatro ou alguma coisa do tipo? Porque você tem uma interpretação muito bonita dentro de algumas das faixas. Assim, parece que é realmente um ator, alguém interpretando um texto ali. Bom, obrigado. Que bom que você acha isso. Eu acho que é uma forma de colocar na música ideias que não cabem numa métrica de versos, sabe? Eu adoraria ter o dom da cênico, assim. Eu gosto de teatro e de cinema, especialmente, mas eu gosto de teatro tanto quanto de música, e eu acho que é uma vertente de expressão artística muito poderosa, mas eu não tenho o menor talento, cara. Eu acho que eu sou muito... Eu não consigo me desprender da sensação de ridículo, sabe? Assim, não consigo me doar tanto. Eu sei que eu já passei muito ridículo nos palcos, mas acho que nesse aspecto eu não conseguiria. Pô, a gente chega na música 12, penúltima, né? Nasce um saqueador, morre um apaziguador. Ela é meio que uma continuação, não é? Da outra, sim. Assim, é meio que o outro lado da moeda, assim. Conta mais um pouco pra gente. Eu tava com uma ideia muito fixa pra esse disco, que é... Eu vi um filme que eles pedem pra uma pessoa contar a mesma história algumas vezes, sabe? E eu lembrei dessa técnica de interrogação, que é isso, que você pede pra uma testemunha contar o mesmo acontecido, sei lá, 3, 4, 5 vezes. E como que vem sentimentos diferentes, assim, quando você conta a mesma história 2 vezes. Essa música é basicamente a mesma ideia harmônica da anterior,
A anterior é uma leitura piano e voz, essa é com banda toda. Mas ela traz esse mesmo sentimento de uma realidade nova, de se ver mudando e de estar inserido em todo um contexto social que você nunca imaginou que fosse possível. Mas eu gostava disso, eu queria... Em algum momento eu tentei fazer mais claro, assim, mais nítido, que era exatamente a mesma coisa. Mas eu não queria que fosse uma música com a mesma letra 2 vezes no disco. E é curioso, porque quando a gente estava gravando, as pessoas que estavam lá, os Zeca, os assistentes, falaram, nossa, mas é exatamente a mesma letra que você está cantando. E na verdade não é, assim, bem diferente. Então é curioso como vem a sensação. E eu gosto também da coisa de ser de um estágio diferente do luto, sabe? Assim, um estágio mais de revolta, ou pelo menos de maior ação. Você toma uma atitude com relação ao problema que tá te incomodando qualquer. A minha primeira impressão dessa música é, tipo, de você tá puto e às vezes você nem sabe o porquê, sabe? Assim, tipo, tem muita coisa acontecendo, você, tipo, fala, cara, eu não sei definir ainda qual é o motivo por eu estar, tipo, bravo, ou, sei lá, não saber definir o que eu tô sentindo ainda, sabe? É curioso você dizer isso, porque eu me vejo passando uma coisa de muitas vezes tá triste sem saber porquê. Né? E mais recentemente isso é mais frequente. E às vezes você acorda e fala, cara, nossa, hoje eu não tenho vontade de fazer nada, mas não aconteceu nada. E na verdade está acontecendo 1 milhão de coisas. Né? Você só tá se recuperando de uma série de golpes. E a mesma coisa com a braveza, a irritação. Antes de começar esse papo com você, eu estava lendo uma matéria no jornal local aqui sobre como o comportamento dos adolescentes está diferente pós-pandemia. Como está tendo muito mais briga nas escolas, como eles estão levantando mais as vozes, como a dificuldade em lidar com figuras de autoridade está muito maior do que era na década passada, por exemplo. Eu acho que a gente está vivenciando isso mesmo no âmbito geral, né? Está acontecendo muita coisa e está difícil para a gente processar. Por fim, a gente chega então para esse Precioso Novo Dia, não tem mais urgência alguma e passada essa surra que a gente leva ao longo do disco inteiro, com alguns momentos de alívio para respirar, ela tem um tom mais esperançoso de novo, fala dessa questão da aproximação, do carinho e de valorizar esses pequenos momentos, e ela, eu acho que encaminha então o disco para um fechamento lá pro próximo que você vai gravar em novembro, que tem esse tom mais esperançoso também. Tomara, cara. Eu sentia a necessidade de uma mudança temática para fechar o disco, pelo menos de um breve parênteses, alguma coisa assim. E me ocorreu papos com amigos solteiros que começavam lidando com a paixão durante a pandemia. Assim. Então, me lembrou muito um livro do James Baldwin que chama O Quarto de Giovanni, que é um casal de homens, mas tinham inseridos numa sociedade que eles não podiam demonstrar, né, a coisa toda, a paixão, o toque, etc. E eu pensei muito nessa coisa de você estar apaixonado por alguém, mas ter uma impossibilidade do toque ou da aproximação física. E mesmo o tema da paixão num momento em que parece que o mundo está acabando, sabe? Assim, então, acho que parti um pouco daí e também, não sei, eu acho que a gente precisa de uma motivação para seguir, né? E agora, mais do que nunca. E vários momentos, assim, por diferentes motivos, nesses últimos anos eu tinha a impressão, cara, a gente tá condenado enquanto humanidade, enquanto, sei lá, alguém que precisa existir nesse planeta. E a motivação maior acaba sendo o amor, seja um amor de amigo para amigo, ou numa relação... Amor romântico, né? Amor romântico, pronto, obrigado. Ou com relação aos pais, ou com relação ao seu cachorro, só que, cara, não, meu cachorro precisa de mim, eu preciso existir por ele, senão também como vai ser a vida dele, eu não sei. Como a gente precisa existir por outras pessoas também, né? Parece que eu ia fazer que ontem a gente terminou de ver um seriado e tem uma cena que, sei lá, alguém super solitário que só tem um gato e o gato é a única relação às pessoas e as pessoas morrem e a única coisa que eu pensei foi, meu Deus, e o gato agora, sério? E volta um pouco o negócio todo de brilho. Mas como a gente precisa existir por outras pessoas e que, assim, uma conversa que a gente teve muito no decorrer do disco é que as coisas são cíclicas e eu sempre me peguei pensando em como era a vida para as pessoas na Segunda Guerra, quando você pensa no filme como O Pianista, por exemplo, como que as pessoas tiveram que atravessar aquele período que foi muito maior de 4 anos, sei lá, 6 anos, sabe, e mesmo de pós-guerra, de reconstrução, como que o mundo parecia, como que aquelas pessoas tiveram força para seguir. E no fim das contas é isso, né? Uma mensagem de otimismo bem, talvez bem clichê, mas ou bem brega, mas é isso, né? Cada dia que nasce oferece uma série de possibilidades e esse ciclo horrível que a gente está vivendo vai acabar de alguma forma.
E a gente tem que estar vivo e forte para quando isso acabar, tentar reconstruir o que a gente acha que precisa ser reconstruído, tentar seguir com a nossa vida. É um pouco por aí. Boa. Jair, para encerrar aqui, a gente sempre pede pro artista escolher uma faixa que você acha que pode ser a sua favorita, a que representa o disco, que você acha mais emblemática dentro desse seu trabalho. Acho que Breu não, né? Vamos passar. Eu acho que todo o meu empenho é uma de que eu gosto muito, assim. Eu acho que apontou pro caminho de experimentação do disco como um todo. E foi uma música tão recompensadora de gravar. Eu acho que o próximo disco pode partir um pouco do que essa música apresentou. Legal. Jair, suas redes sociais, onde as pessoas podem ouvir o seu trabalho, fica à vontade aí para fazer o seu serviço, falar um pouco mais aí. As redes sociais são todas com o meu próprio nome, /Jair Naves, o site é o meunome.com.br. Não, meu nome. O site é jairnaves.com.br, não digite meu nome. E eu não sei, uma coisa, um pensamento e uma constatação cada vez maior é como a gente está inserido numa coisa de comunidade mesmo, né? E eu sou tão grato ao fato de ter canais como o que vocês têm e vocês se darem o tempo de ouvir essas músicas que nem sempre são fáceis de serem ouvidas, mas eu sou tão grato pelo carinho e respeito, e é tão bom poder falar com gente que de fato ouve e pensa sobre o que a gente está se propondo a fazer. Então, eu acho que a sensação de luto que esse disco aborda vem muito pensando também dessa comunidade que a gente criou junto, e a gente, os músicos, técnicos, jornalistas, ouvintes, e a minha preocupação genuína com o que seria o futuro disso. Então, desejo que a gente passe esse momento logo. Agradeço demais vocês terem persistido fazendo jornalismo musical. Eu sei que é tão difícil quanto, ou mais difícil do que ser músico e gravar discos, etc. E agradeço demais o espaço, o tempo, a atenção, e seguimos juntos, contem comigo sempre pro que tiver ao meu alcance. Jair, muito obrigado, de coração mesmo, para mim é uma honra poder conversar pela primeira vez com você, já escrevi sobre você, eu acho que já te entrevistei por e-mail. Queria dizer muito que quando você lançou Idioma Morto, eu tinha 16 anos e por mais que as letras fossem terríveis e dolorosas, para mim foi um abrigo muito importante esse disco. Então, muito obrigado de verdade, obrigado por ceder seu tempo aqui e conversar com a gente também. Eu que agradeço mesmo, que bom saber, e bom falar com você. A gente já conversou sim por e-mail, e é bom te ver, ouvir sua voz, espero que a gente se veja pessoalmente logo. Desculpa a influência negativa do Vi, mas também uma coisa importante que a gente veja que outras pessoas sentem o que a gente sente e que a gente às vezes se condena por sentir. Então, obrigado por ouvir, obrigado pelo espaço. Valeu. Um grande abraço. Por Trás do Disco é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Eu sou o @Kleberfac. Eu sou @Nick_Silva. E até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.